Bom dia, irmãos. A graça do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas. Vamos dar início à nossa escola dominical, né? Vamos louvar o Senhor com o hino 79. Hino 79. Sete, nove. Chegado à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Todo de graça me perdoou. Dos meus grilhões Ele me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Irmã Fátima, eleve-se a Deus em oração para a gente. Amém. Vamos fazer a nossa leitura bíblica. Podem abrir a Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 30. Provérbios, capítulo 30. Vou confirmar o versículo aqui. Versículo 24 a 28. Provérbios, capítulo 30, verso 24 até o 28. Amém? Todos acharam? Provérbios 30, 24 a 28. Eu farei a leitura e os irmãos acompanhem. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são as mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força,
todavia no verão preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. 28. O jeco que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Amém? Vamos louvar o Senhor mais uma vez, agora com o hino número 71, tá bom? Hino 71. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu deixa eu pegar lá, vamos lá. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se inútil foi o meu falar, se amor ao meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil, renova este pobre coração. Amém, Senhor. Amém. Irmão Adelson, vem aqui na frente fazer a oração pelo pregador para sair melhor lá a oração na gravação. E vai apresentar a Deus a vida do pastor, para que nós possamos ter o nosso coração aberto para escutar a palavra de Deus essa manhã. Vamos fazer essa oração aí. Você que está em casa também, feche os seus olhos, vamos orar nesse momento, agradecendo o Senhor por cada momento da nossa vida, pela oportunidade que nos dá de estarmos juntos nesta manhã. Oremos. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de estarmos aqui nesta manhã, Senhor Deus. Agradeço a Ti, Senhor Deus, por cada família, Senhor Deus, que está conosco nesta manhã, Senhor Deus, juntos, Senhor Deus, para aprender mais um pouco da Tua palavra, Senhor Deus. Nos abençoe, Senhor Deus, o pastor Silas, que não vai nos trazer, Senhor Deus, essa lição de hoje, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, receber o alimento necessário, Senhor Deus, para cada um de nós, para que nós fortalecemos, Senhor Deus, o nosso espírito, Senhor Deus, para que nós possamos, ó Pai, caminhar na Tua presença, Senhor Deus, e saber, ó Pai, que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que é um Deus que cuida de cada um de nós, e que nós devemos, Senhor Deus, valorizar a cada momento, ó Pai, que estamos, Senhor Deus, na Tua presença, e sabemos que o Senhor é Deus em qualquer situação, Pai. Nos abençoa, Pai, a todos os professores que nos vai, Senhor Deus, nessa manhã, nos levar a mensagem, Senhor Deus, de aprendizado, Senhor Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para que possa, Senhor Deus, cada um receber, Senhor Deus, uma porção, Senhor Deus, da Tua palavra nesta manhã. Nos abençoa, Senhor Deus, o correr do nosso dia, Senhor Deus, que o Senhor esteja nos acompanhando, Senhor Deus, as nossas vidas, Senhor Deus. Nos abençoa os irmãos que estão em casa, Senhor Deus, que não puderam estar aqui, Senhor Deus, que o Senhor esteja também, Senhor Deus, falando ao coração, Senhor Deus, da mesma forma que estamos aqui, Pai. Nos abençoa logo mais à noite o culto, Senhor Deus, que todos possamos estar aqui juntos, Senhor Deus,
no culto solene, Senhor Deus, para adorar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, pela cura, Senhor Deus, que o Senhor tem feito, Senhor Deus, na vida dos irmãos, Senhor Deus, que estavam enfermos, Senhor Deus. E muitos já foram, Senhor Deus, recuperados, já estão em casa, Senhor Deus. E os demais, Senhor Deus, estão esperando, Senhor Deus, do Senhor, ó Pai, o momento de cura, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar nos visitando cada um nesta manhã, Senhor Deus. Como a irmã Creuza, Senhor Deus, que está fazendo um tratamento, Senhor Deus. A irmã Maria Alencar, Senhor Deus, o irmão José Rezende, Senhor Deus, e demais irmãos, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, na expectativa, Senhor Deus, de uma cura, Senhor Deus, mas a providência venha do Senhor, que tudo seja feito à vontade do Senhor na vida desses irmãos, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus, nesta manhã. Perdoa nossas falhas e nossos pecados, em nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Não podemos fazer a divisão das classes, né? E já vou passar a palavra para o pastor. Silvan, tem um casal de jovens aqui, leve contigo. Vocês podem acompanhar que é a classe dos jovens. Bom dia, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos, amém? Nós vamos abrir novamente as nossas Bíblias em Provérbios 30. Agora ler dos versículos 5 ao 9. Provérbios 30, de 5 a 9. Eu lerei, os irmãos acompanham. De 5 a 9. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Duas coisas te peço. Não mas negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Irmãos, nós estamos encerrando já o estudo no livro de Provérbios. No próximo domingo nós encerraremos, é o tempo que, se o correio trabalhar, né, se os agentes do correio trabalharem, a gente já deve receber a nossa próxima revista, então entraremos em outro tipo de estudo. Mas nós ainda temos esse e o próximo, no qual nós temos estudado Provérbios. E Provérbios, ele, como eu disse anteriormente, ele está uma lição rápida. É uma lição para você ouvir e pensar. Provérbios não deve ser apenas lido. Ele tem que ser lido e você parar para pensar o que é que esse texto está falando comigo. Porque esses provérbios, quando decorados, eles serão lembrados em momentos específicos. Momento que você enfrentar aquele assunto, você vai lembrar. Por exemplo, no capítulo 28, versículo 4 diz: os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. É um provérbio simples que mostra que quem pratica o mal se iguala aos ímpios.
Não basta ser apenas um crente, não basta dizer apenas que faz parte do povo de Deus, você tem que agir como povo de Deus. O que nós temos visto e que Jesus ele deixou o aviso lá atrás, falando a respeito do mau exemplo, do escândalo, ele diz, olha, você, cuidado, os escândalos eles são, como é que o texto diz? Eles são inevitáveis, mas ai daquele para qual virá o escândalo. E muitos crentes têm provocado escândalos, têm atrapalhado a causa, muitas pessoas não querem nem saber de ir numa igreja. O quê? Eu vou para a igreja, aquela pessoa está lá, então eu vou. Por que isso? Um mau exemplo. Um mau exemplo fecha portas, principalmente quando acontece com a liderança. Um presbítero, um diácono, um pastor, um presidente de sociedade, quando faz alguma coisa errada, o peso do seu comportamento é ainda maior. É maior pelo seu conhecimento, é maior pelo que ele representa para a igreja. E aí, então, esse mau exemplo, ele vem trazendo grandes prejuízos. E quando o crente, que diz que é crente, ele vai e faz o mal, ou seja, ele desampara a lei, ele vai louvar o perverso. Satanás é o pai da mentira. Quando você que é crente mente, o que você faz? Você exalta Satanás. Satanás adora a desonestidade. Quando você vai vender alguma coisa que sabe que está com defeito e você vai lá e vende como se tivesse perfeito, você louva Satanás. Você louva o perverso no seu caminho, dando a ele a justificativa. Ah, não! Para que eu vou fazer diferente? Se a dona Célia, que é crente, ela vai e fez a mesma coisa, não é, dona Célia? O que a senhora faz? A senhora dá o direito para aquele que é ímpio de continuar na impiedade, porque você fez a mesma coisa. Então veja, um versículo pequeno, mas que traz uma grande mensagem. Quem desampara a lei louva o perverso, mas o que guarda a lei se indigna quanto a ele. Meus irmãos, é algo penoso para nós observar a maldade das pessoas. É penoso ver a maldade do coração, as pessoas fazendo as coisas erradas. E o texto diz que isso deixa a gente indignado. Como que pode uma pessoa maltratar um animal? Como é que pode uma pessoa maltratar outra pessoa? Como é que pode uma pessoa maltratar um idoso que está lá cuidando, como a gente vê tantas imagens, né? A pessoa está lá cuidando do idoso, o idoso nem pode se levantar, e a pessoa dá tapa, maltrata, deixa sujo, deixa sofrer. Isso é maldade. E aqueles que são do Senhor, aqueles que amam o Senhor, também devem amar o próximo, por isso a gente fica indignado. Versículo simples, uma grande mensagem. Mas tem o 28:5 diz: os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Esses provérbios são chamados de provérbios antitéticos. Ele fala o lado do mal e o lado do bem. Então, todo esse, do capítulo 28 ao 30, onde nós vamos abranger, ele faz isso. Primeiro, ele fala da incapacidade de os ímpios compreender a justiça. Essa noite, nós sofremos com som alto, né, Fátima? Vizinho de um lado do outro, por volta da 1h, que era aquela hora, estava um somzão altão, eu botei a cara lá na janela, e eu dei um grito: eu quero dormir, vamos desligar esse negócio. E eles, pelo menos os daqui, desligaram, ficaram o outro aqui do lado. Os ímpios não entendem o que é justo. Os ímpios vieram aqui na calçada da igreja, pararam um carro, não sei de onde é que veio aquele povo, botaram uma mesinha ali do lado, e o som foi até 2 horas ou mais da madrugada. Por que eles não conseguem compreender que eles não têm o direito de perturbar os outros? Como é que eles não conseguem entender que os outros têm direito de dormir a hora que quiserem dormir? Aí você fala assim: ah, mas eu compreendo. Claro, os justos, eles entendem tudo, mas os ímpios, eles são incapazes de entender que as pessoas têm seu direito, que o direito é garantido, que eles não têm o direito de abusar da sua liberdade, porque tem a sua liberdade. Já ficaram o dia inteiro fazendo barulho, por que tem que ir até alta madrugada? Então eu pensei em vir, mas falei, eu não vou mexer com esses bêbados, sei lá o que mais que estão usando. A gente vem para cá, acaba se expondo. Fala com esse povo, daqui a pouco eles pegam pedra e atingem a igreja.
Então deixa eles lá na sua perdição, mas o certo é, eles fazem essa coisa, segundo o versículo 5, porque eles não entendem o que é justo. Está na natureza do ímpio fazer o mal ao outro, tirar a paciência do outro, maltratar o outro. Quando isso acontece com o crente, como diz o texto, entende tudo, ele entende como reagir, ele entende como ele deve tratar o próximo, ele busca então ser justo. Os maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Deus, ele nos dá a compreensão, a sabedoria para lidar com algumas situações, e a gente tem que então sempre buscar: Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, o que é certo fazer? Senhor, numa situação dessa, como eu devo agir? E Deus então ele vai dar a capacidade, a compreensão, o entendimento para você fazer a coisa certa. Provérbios ele fala de um assunto recorrente, sempre ele trata sobre más companhias. O que você diria de más companhias, Fátima? É má, né? Má companhia é coisa ruim. Paulo ele vai dizer em uma das suas cartas, dizendo o seguinte: as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Uma coisa que a gente percebe, a gente se preocupa em falar correto, em estudar, né? Aí a gente vai lá para o interior. Lá no interior, muitos dos que estão lá não tiveram oportunidade. Eu mesmo estive convivendo com uma quantidade grande de pessoas lá que eles não tiveram oportunidade de estudar. Tendo escola na cidade, às vezes eles iam, voltavam, mas não está neles assim aquele desejo, pela vida dura que levam na roça. E aí então você vai lá e começa a ouvir, tipo, nós foi, nós vai, e coisa dessa natureza. Daqui a pouco você tropeça no falar e parece que você não precisa se corrigir. As más conversações. Se você arruma amigos que falam palavrões, primeiro palavrão que ele falar, como é que você vai se sentir? Vai se sentir mal, não vai? O segundo palavrão que ele falar, já não vai sentir tanto. Terceiro palavrão, você já está repetindo com ele. As coisas más, elas são associadas ao nosso comportamento com muita facilidade. Por isso a gente tem que se preocupar em ter boas companhias para que nos incentive ao bem. Precisa ensinar alguém mentir, dona Edith? Precisa ensinar alguém a fazer o mal? O bem, ele é aprendido, a verdade é aprendida, nós temos que investir para fazer a coisa que é certa. Mas as más companhias, elas incentivam a fazer tudo que é de errado. Vamos lá para o capítulo 28, versículo 7. Alguém lê o 7 para mim, por favor? O companheiro de libertinos envergonha o pai. Ah, mas como é bom a gente falar dos filhos as boas coisas que fazem. Domingo passado eu estava, depois do almoço, aquele cochilinho depois do almoço, né? Aí quando eu levantei, me sentei, meu filho estava sentado na sala, lendo a Bíblia. Eu não tinha mandado, não tinha nada, ele pegou a Bíblia e leu. Que prazer para um pai poder ver isso. É muito bom ver os filhos querendo buscar. Vocês estão vendo, o Calel ainda está tropeçando bastante no toque. Mas o Calel nunca pegou uma aula de teclado. No entanto, ele está aqui na frente tocando. Eu tenho o prazer dele estar fazendo mesmo ainda não sabendo. A gente tem prazer. Mas o texto diz, se o meu filho fosse companheiro de libertinos, eu não estaria com prazer de falar as coisas que ele está fazendo.
aquele que se envolve com libertinos vai trazer vergonha. Uma mulher casada que faça amizade com mulheres libertinas, ela vai trazer vergonha para o seu marido. Um marido que se envolva com libertinos vai trazer vergonha para a sua família. E assim vai. Qualquer pessoa que se envolver com libertinos, pessoas que fazem as coisas erradas, que não estão nem aí, vai acabar envergonhando a sua igreja. Está lá o crente. Aí, de repente, o crente arruma amigos aí da pá virada, né? Faz tudo errado. Daqui a pouco ele está lá sentado no bar, ou então no meio da rodinha, fazendo tudo errado. Quando alguém passar, diz, olha lá, ó o crente lá no meio. Vai envergonhar a igreja, vai envergonhar a Deus. Agora, 28, versículo 19. Vamos lá. Quem for ler, tira a máscara e lê alto. Aquele que lavra a terra vai ter fartura, mas aquele que se ajunta com vadios, ele vai ficar pobre. Irmãos, a gente vê muito isso no interior, aqui como a gente vai lá no mercado e compra, mas também isso tem a ver, também a gente vê a pobreza que vem com aqueles que não querem trabalhar, aí não vai ter dinheiro para comprar. Então aquele que se ajunta com vadios, ele vai ficar pobre. Espera aí. Você tem dinheiro para você ir lá no mercado, fazer sua compra, comprar seu alimento, comprar o remédio, comprar o que você precisa. Você trabalha todo dia, você vai lá, no final do mês você tem salário. Mas se você não trabalhar, Zé Marco, como é que fica? No primeiro mês, talvez você tenha um restinho. Conheci um rapaz que ele começou, não queria trabalhar, e ele começou a pegar os utensílios de casa. A esposa tinha tido um primeiro casamento, e aí o rapaz ficou violento, quis dar tiro nela, e todo o casamento teve que acabar. Ela não teve condição de continuar, mas se preparou para o primeiro casamento, comprou as coisas de casa, panelas, ela tinha tudo. Aí arrumou um segundo marido. O segundo marido não queria trabalhar. Ele pegava as panelas dela, os panos dela, as coisas que ela comprou desde o primeiro casamento e vendia para poder comprar as coisas para casa, para poder pagar as contas de água e luz, porque não queria trabalhar. Pobreza, ele ainda vive às custas dos pais até hoje. Isso é triste. Mas por quê? Se envolve com vadios e aí vai a pobreza virar. Agora você quer ver uma coisa? É uma pessoa que não gosta de trabalhar começar a conviver com gente trabalhadora. Das duas, uma. Ou ele vai desistir da companhia, ou ele vai começar a trabalhar. Que uma pessoa que chega, a pessoa levanta às 7 horas da manhã, já está trabalhando, aí ele vê a pessoa meio-dia está trabalhando, ou ele vai desistir dessa companhia, ou ele vai tomar vergonha na cara e vai trabalhar. Mas o companheiro de vadio vai acabar na pobreza. Capítulo 29, 3. Tem uma outra questão aí de desperdício de dinheiro. 29, 3. Por que se fala da alegria do pai? O pai, ele tem alegria de ver o filho honesto, o filho trabalhando, o filho ganhando na vida, o filho podendo comprar suas coisas, não é isso? Então, a pessoa que se preocupa em fazer as coisas certas, ele vai dar alegria do pai. A alegria do pai é ver essa prosperidade do filho, o crescimento do filho, ver o filho fazendo nome, sendo respeitado. Isso aí deixa o pai todo satisfeito. Mas o texto diz, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Irmãos, não tem coisa para derrubar mais um homem do que o homem cair na ser vergonheza. É assim que fala mesmo? Ser egoísta, sei lá. É o cara começar a deixar a sua esposa para começar a se envolver com prostitutas. E mulheres também com prostitutos, que agora tem essa categoria também, né? Mulher, teu marido está bem trabalhando, ela começa então pagando os rapazes como é que fala? De companhia, né? Os garotos de programa, e aí então tem os garotos e as garotas. Olha, eu conheci homens ricos, muito bem de vida, que destruíram a sua vida por causa da sexualidade, de querer pagar para ter sexo fora de casa, destruiu, separou e caiu na miséria. Conheci um homem que era rico, a mulher dona de mercados, e ele muito bem separou por causa de vagabundagem, e hoje ele vive com a mulher, ficou com uma boa parte na separação. A mulher
desenvolveu muito, abriu mais mercados, comprou muitos imóveis e ele vive com uma renda que o juiz mandou a mulher dele pagar para ele. Ou seja, vive às custas da mulher da qual ele pegou os próprios bens e jogou fora por causa de prostitutas. Então isso é algo bom para a gente falar para os homens e mulheres das quais a gente convive, que acabam se perdendo. Olha o que a Bíblia diz: não entra por esse caminho, você vai jogar os teus bens fora. 28:9. Pode ler. Vinte e oito, 9? Irmãos, Isaías 59:2 diz: o pecado, ele faz separação entre nós e Deus, de maneira que Deus não nos ouve. Tem um salmo, eu dei uma olhada rápida para ver se eu encontrava, mas estava sem chave bíblica aqui, não tenho como encontrar, que diz: se eu contemplar a falsidade, Deus não ouviria a minha oração. O texto está dizendo: o que se desvia, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Deus vai ter prazer de atender a oração de alguém que está sendo desobediente, sendo ímpio, fazendo as coisas erradas? A própria pessoa que está vivendo errado, ela vai ficar com vergonha de Deus. A pessoa que está vivendo em pecado, ela não vai ter coragem de botar o seu joelho no chão e falar com Deus. Por quê? Porque o pecado faz essa separação. O pecado é sujo. O pecado é como uma doença que só vai se agravando, não melhora não. A Bíblia diz: um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado. Uma pessoa que faça uma coisa errada, para corrigir esse pecado sem se arrepender, o que ela faz? Ela conta um outro pecado para poder esconder aquele pecado. E vai. Depois tem que cometer outro pecado para esconder os 2 pecados anteriores. Depois outro para esconder os 3. Daqui a pouco ela está tão envolvida numa vida de sujeira, numa vida de pecados, que ela não vai ter mais coragem de vir à igreja, não vai ter coragem de conversar com os crentes, ela vai fugir da companhia daqueles que são justos. Por quê? Ah, mas se eu andar com o Rodrigo vai ficar falando as coisas que vai ficar me chamando a atenção, então eu não quero saber dessa companhia do Rodrigo não. Fica só me criticando. Veja, em vez da pessoa corrigir o pecado, ela se afasta das pessoas que tentam abrir os olhos dela. Então, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Confissão de pecado. Olha lá o 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O que é a melhor coisa para se fazer quando faz algo errado? A maioria das pessoas acha que é esconder, mas não existe crime perfeito. Quem esconde os erros aparece. É como guardar carniça em algum lugar da casa. Vai aparecer, o mau cheiro vem. E aí então, o que é o melhor caminho? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que fez algo de errado, se imediatamente ele chega, vamos imaginar, pecado, infelizmente é uma realidade da vida de todos. Às vezes nós temos pecados que a gente acha que é pecadinho. Tem pecadinho, Sebastião? Tem pecadinho, pecadão? É tudo pecado. E só que às vezes a gente acha que aquele pecadinho nosso não foi tão grave. E aí a gente então quer, sabe, não tem problema. Mas o outro, o pecado da Vivi, mas o pecado da Vivi é inaceitável. Mas e o meu? É menor? Não. Quando a gente comete o pecado, a gente tem que fazer o que o texto está dizendo. Confessa e deixa. Não é confessar e continuar fazendo, né? Confessa o pecado. Quando eu chego para o Márcio, digo: ó, Márcio, eu queria te fazer uma coisa. Ô irmão, eu estou com um aperto no coração, porque eu fiz uma coisa errada, eu fiz isso, isso e isso. No momento que você confessa, você está tirando do coração, você está querendo então se livrar daquilo. E se você contou para o Márcio o seu erro e você fica tentado a pecar de novo,
você vai querer fugir da companhia do Márcio, você vai querer fugir do pecado. Ou então diz, Márcio, pelo amor de Deus, eu estou aqui numa situação prestes a fazer a mesma coisa. O Márcio vai falar com você. É necessário confessar os pecados, mas é necessário também deixar. Porque o Deus diz que quando se confessa o pecado, alcançará misericórdia. Olha, na igreja nós temos algo que é muito bonito, que a igreja presbiteriana ela coloca como regra na igreja. Se uma pessoa faz algo errado, nós falamos disso na lição passada. Se ela faz algo errado e é notório, todo mundo sabe, é tratado publicamente. Mas olha o que o texto diz, quem confessa o pecado alcança misericórdia. Mas quando uma pessoa comete um pecado e ela confessa, esse pecado ele é tratado só a nível do conselho e ninguém mais está sabendo. Por quê? Porque ele já foi confessado. A pessoa é até afastada da comunhão para que ela veja o mal do pecado e se fortaleça para deixar o pecado. Mas ela vai alcançar misericórdia. Uma pessoa que esconda o pecado, que vê que o pecado está fazendo mal e ela não deixa, ela está pedindo para si, que ela está pedindo condenação para si. Agora, versículo 20 do capítulo 30. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come e limpa a boca e diz, não cometi maldade. Olha só, é igual o caminho da mulher adúltera. Come, limpa a boca e diz, eu não cometi maldade. Tem muita gente que acha que pecado não faz mal. Nós já dizemos aqui que o pecado, ele afasta você de Deus, que Deus não escuta a tua oração. Faz mal? Faz. E faz muito mal. Aqui o texto está dizendo de pessoas que dizem, não tem problema não, é o tal do faz mal não, faz mal não, deixa para lá, não tem complicação não, é só deixar quietinho, não fala nada, e aí deixa que a coisa passa. Nós temos que assumir o pecado com o mal que ele traz. Confessar os nossos pecados é necessário para nós nos corrigirmos. No capítulo 30, 32 e 33 diz, se procederes insensatamente, em te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca, porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer o nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contenda. Se você procedeu insensatamente, ou se maquinou mal, põe a mão na boca. Ou seja, meu Deus, o que eu fiz? Eu preciso me corrigir. Não é se orgulhar e dizer, o que a Ângela tem a ver com a minha vida? Eu não vou fazer nada. O que seu Hélio que cuide da vida dele? Não, se você fez o mal, põe a mão na boca. Assuma o teu erro, confesse o teu pecado, assuma o prejuízo de fazer. Por exemplo, você vai estar aqui no estacionamento, você vai dando uma ré, aí você olha para o lado, fica despercebido e vai lá e arranha o carro do lado para o seu carro. O que você tem que fazer? Tem muita gente que sai do carro e olha para ver se amassou o carro dele, né? E aí olha, não amassou, e está lá o arranhão no carro do outro, ele entra no carro dele, diz, ninguém viu e vai embora. O que a gente tem que fazer? Vai lá, não tem ninguém, escreva um bilhetinho, coloque lá, moço, eu não sei quem é você, mas eu estava do seu lado, eu fui dar uma ré e eu não, por um acaso aqui, eu acabei arranhando seu carro, meu telefone é esse, me procura para fazer a reparação. Pensa nisso na questão do pecado também. Não importa se qualquer outra pessoa viu, Deus viu. E se viu, você tem que então resolver a situação confessando e pagando por aquilo que você fez. Uma pessoa que roubou, ele tem que devolver. Se eu falei algo mal da dona Leni, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui publicamente nas mesmas pessoas diante das quais eu falei o mal da Leni, e eu tenho que chegar, óbvio, eu quero aqui dizer que eu vim aqui e eu falei isso da Leni, é mentira, a Leni não fez isso. Então, se eu tive coragem de falar dela publicamente, eu tenho que ter a obrigação de, tendo me arrependido, falar para as mesmas pessoas, assumir que eu inventei uma mentira, que eu inventei algo de uma pessoa. A maioria das pessoas diz, eu estou arrependido, vai lá, Leni, me perdoa, mas não vai lá para as pessoas e assumir que fez o errado. Então, se procedeu insensatamente, põe a mão na boca, vai lá, confessa o teu pecado, deixa e faça a reparação necessária.
Irmãos, versículo 14, 18 do 28 diz: feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. 18, o que anda em integridade será salvo, mas por perverso dos seus caminhos cairá logo. Feliz é o homem constante no temor do Senhor. Já viram quantas igrejas gostam de fazer? Vem aqui para ver o testemunho do ex-gay, do ex-bruxo, testemunho do ex não sei o quê, do ex-ladrão, do ex-drogado, do ex... E como se fosse a coisa mais extraordinária o fato dele ser um ex. Mas o melhor não é ouvir o seu Hélio, que não é nenhum ex. Não é melhor ouvir o Márcio, que não é nenhum ex-ladrão, não é nenhum ex-desonesto, não é melhor? A Bíblia diz que o melhor é ser constante no temor de Deus. O melhor é você ter uma vida da qual você não vai ter que dizer para os outros que fez algo errado. O melhor é você nunca ter que vir à frente, Rodrigo, para dizer que você cometeu um pecado, que você está arrependido. Então o melhor é nem cometer o pecado. Por isso que fala aqui da constância. O que anda na integridade será salvo. Uma pessoa que nunca mentiu, nunca vai ter que pedir desculpa por ter mentido. Uma pessoa que anda honestamente, não vai ter que ir lá assumir o erro e que tomou coisa dos outros ou que fez coisa errada. Então a gente tem que aprender essa lição para procurar então viver em integridade sempre, sem se deixar levar pelas tentações, para não ter que passar pela vergonha de ter que confessar o seu pecado. O homem constante no temor do Senhor, é isso que Deus quer. A palavra de Deus é o texto que nós lemos, versículos 5 e 6 do 30. Toda a palavra de Deus é pura. Eu vou fazer aqui em detalhes. Toda a palavra de Deus é pura. Se você analisar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela não contém a verdade, ela é a verdade. Os espíritas, eles dizem que contém. Qual que é o problema da gente defender que ela contém a verdade? O que vocês podem me dizer sobre isso? Por que a gente tem que afirmar que ela é a verdade e não contém a verdade? Qual a implicação, qual o problema que gera dizer que ela contém a verdade? Se ela contém, ela não é toda a verdade, tem partes que não é. O que mais? Quer ver uma outra coisa que vai gerar? Então, quer ver uma coisa, se eu dizer que ela só contém a verdade, como parece que é algo correto das seitas como o Espiritismo? Porque se ela contém a verdade, no momento que vir algum texto que fale contra você, você vai dizer, não, essa aqui não é a verdade, não, essa aqui é só parte que não é verdade. No momento que você chegar e quiser confrontar a pessoa com um texto, ele vai dizer, não, mas isso aí é coisa de homem, isso aí não é. Ou seja, o que nós temos da palavra de Deus é que ela é toda inspirada. Eu me lembro que uma vez eu vim pregar aqui em Mateus, no capítulo 1, eu me lembro da reação da Fátima, quando eu comecei a ler a genealogia, e ela com esse olhinho apertado dela ficou assim, tipo assim, dizendo... O que o pastor vai falar de genealogia? Eu não sei se ela lembra do sermão, mas ela ficou satisfeita com o sermão. Mas como que se prega na genealogia? Prega, porque tem uma lição ali, tem uma lição a ser aprendida. Então, se não tem lição, por que ela está na Bíblia? Porque tem uma lição. Toda a Bíblia, até a genealogia, tem uma lição para ensinar para nós. Mas tem textos lá da Bíblia que não foram, de Jó, por exemplo, que foram falados pelos seus amigos incrédulos. Mas você pode observar no texto, até para que você aprenda o que os ímpios falam. A Bíblia diz, os ímpios dizem, não há Deus. Está lá na Bíblia. Mas quem é que diz? São os ímpios. Porque aqueles que não são ímpios vivem na justiça porque existe um Deus. Então o texto diz, toda a palavra de Deus é pura.
Ele é escudo para que neles confiam. Eu não sei se está falando da palavra, seria ela, né? Ou Deus é o escudo para aqueles que nele confiam. Tem um versículo muito bonito que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus é escudo. Tem uma música, escudo, né, que o pessoal gosta de cantar, que é daquele pastor que gosta de vestir com a roupa bem berrante. Me fugiu aqui a letra da música. Eu sei que ele fala: não há ferrolho, nem portas. Aí a música é bem alta, bem forte a música, mas o que ele diz lá é que não existe nada que pode atingi-lo. Por quê? Porque Deus é escudo. Meus irmãos, nós temos que atinar para essa verdade, para que nós possamos então andar fazendo a coisa certa, porque e sem medo, pelo simples fato de que Deus, Ele vai agir na nossa vida. Nós não precisamos ficar com medo das coisas, das situações, porque Ele é quem nos protege. E aí o texto diz mais: nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreendas e seja achado mentiroso. Jesus disse, como é que fugiu aqui? No mundo passais por aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis. O versículo é assim? Como é que é o versículo? Não tem um vencereis. Qual o problema do vencereis? É um acréscimo vindo de homens, e esse acréscimo vai dizer: tudo vai dar certo na sua vida. Jesus disse: não se importem, porque eu venci. Quando ele diz que ele venceu, quer dizer o seguinte: não importa nenhuma situação que exista ou que você passe por ela, Cristo venceu. Se você não vencer, tenha certeza, Cristo venceu por você. Se você não sarar da sua doença, Cristo venceu por você. Se você não conseguir vencer o mal, Cristo venceu por você. É isso que diz: você em Cristo é mais que vencedor. Só que todo acréscimo que parece ser algo inofensivo, ele traz uma mensagem errada. Porque quando diz que você vai vencer e você não consegue vencer, a mulher crente que é espancada pelo marido, o marido crente que é maltratado, que é ofendido pelo patrão, que ele acaba sendo mandado embora, ele vai achar que a Bíblia está mentindo. Por quê? Porque diz que você vai vencer e você não venceu. Então, nada acrescentes à palavra. O versículo mais usado erradamente é aquele: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso comprar, eu posso fazer, eu posso ir porque Deus me fortalece. É isso que o texto está dizendo lá? Não. Paulo vinha dizendo: eu posso ser surrado, eu posso passar fome, eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso tudo porque Deus me fortalece. Tem a ver com o que esses altivos dizem? Não, lá está dizendo o contrário: eu posso passar as maiores privações, porque nelas o Senhor me fortalece. Então não acrescentes nada à palavra. Cuidado na hora de citar textos bíblicos. Está lá na Bíblia dizendo: faça a tua parte que eu ajudarei. Está na Bíblia? Pode procurar, você não vai achar não. Cuidado para... Tem muita gente que fala assim, não está na Bíblia não, mas devia estar. Pode até achar que é legal, mas não está na Bíblia porque não é para ser. Então não acrescentes nada à Bíblia. Se você quer dizer que está na Bíblia, se você não tem uma chave bíblica, procure o pastor, procure alguém. Isso está. Onde é que está? Porque eu queria citar e eu fiquei na dúvida se estava na Bíblia ou não, mas não acrescente dizendo que está na Bíblia sem estar, tá bom? Se vier um ímpio aqui tomar a ceia, ele vai se fortalecer de alguma maneira? É um tônico fortificante a Santa Ceia? Não. É pão e é suco de uva. Não fortalece nada. Mas o que a ceia fortalece?
Por isso que Jesus disse, fazer isso em memória de mim. A pessoa então ela vem, ela vai confessar o seu pecado, ela vai se aproximar de Cristo e ela vai tomar a ceia e ela vai sair daqui fortalecida para poder continuar numa vida justa, reta, temente a Deus. O que fortalece é a comunhão com o Senhor naquilo que a ceia representa, não a própria ceia. Então, assim, tem muita afirmação por aí de coisas que dizem que é bíblica, que não tem nada a ver. Vamos mais. 28, 23. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. A Leni está fazendo algo errado. Viu, Leni? Hoje eu peguei a senhora para Cristo aqui. A senhora está fazendo algo errado. E aí, então, chega a Valéria e diz, Leni, mas que legal, olha o que você está fazendo. Ela sabe que está errado. A Valéria sabe que está errado. Só que a Leni está sendo lisonjeada, ela vai achar muito bom, ó. Ainda fui apoiada ainda. Mas a Valéria, como uma crente, o que ela tem que fazer? O dever dela é repreender a Leni quando está fazendo algo errado. A Leni que chegou, falou, fez algo errado. Irmã, não pode ser assim não. Irmã, isso está errado. Olha, nós crentes não podemos fazer essas coisas. A senhora vai gostar de ouvir isso na hora? É ruim ouvir a repreensão, não é? Quando a pessoa repreende a gente fica envergonhado, a gente fica com raiva. Tem gente que diz assim, o que ele tem a ver com a minha vida? Por isso que o texto diz, repreende ao homem e achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia. Mas a compreensão virá no depois. Quando a pessoa ela vê que se ela tivesse feito aquilo, ela se daria mal, ou ela faria algo errado, traria prejuízo para ela mesma, ela vai dizer, ainda bem que a Valéria me avisou. Ainda bem que aquele irmão me avisou. Aí ela vai agradecer. Por isso que o texto é bem claro. O homem o que repreende, o homem achará, vírgula, depois, vírgula, mais favor do que aquele que lisonjeia. Ele vai ficar mais feliz com aquele que repreende do que aquele que elogia por uma coisa que está errada. 29:5. Mais favor do que aquele que lisonjeia... Não, tá. 28:5. O homem que lisonjeia o seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Aquela pessoa que vê o erro, em vez de corrigir, ela elogia, ela passa a mão na cabeça, ela está expondo essa pessoa a uma armadilha. Porque quem faz a coisa errada, o errado vai ser descoberto. E quando for descoberto, a pessoa vai sofrer. Então, esse homem que está, ou a mulher que está lisonjeando, ele está armando a armadilha para o outro. 29:1. O homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Você está fazendo a coisa errada, a pessoa te avisa. Faz a outra coisa errada, a pessoa vai lá e avisa. Quem continua com isso está cavando um buraco para cair nesse buraco mais para frente. Você foi corrigido uma vez, então, meu amigo, se corrija. Errar uma vez é humano, 2 vezes é o quê? É burrice. Por quê? Você vai repetindo um prejuízo no caminho que está errado. 28:26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que a Bíblia fala do coração? O coração do homem é enganoso. O que mais? Não é corrupto. É desesperadamente corrupto. Veja que o que a Bíblia fala do coração do homem é que o coração do homem leva a pessoa para a destruição. Eu já ouvi várias vezes pessoas dizerem para outros assim, segue o teu coração, segue o teu caminho. Não segue não. Se seguir teu coração, você vai se dar mal. Eu me lembro que fiquei indignado. Eu fui a uma igreja onde um pastor esteve lá. E durante 2 anos ele ficou na igreja substituindo um outro. E ele acabou com as sociedades internas. Não havia pregação bíblica. A pregação era de temas variados, falando o que ele queria, não biblicamente. E esse homem, então, a igreja foi dividida, o que hoje é a 5ª igreja de Taguatinga, ali na QNL. E aí esse homem, o que ele fez? Ele fez tudo isso para afastar os crentes da verdade, para ele ter um grupo para poder sair com ele da igreja. E foi isso que fez. E na hora, então, de todo mundo junto lá, eu ainda não era pastor, mas como a minha irmã da igreja, eu estava acompanhando o que estava acontecendo, eu quis ir lá. E aí, então, na hora
que estava juntando o pessoal, disse que ia sair, um pastor levantou e, meu irmão, então vai na bênção. Eu fiquei indignado, por quê? Porque esse pastor que falou vai na bênção, ele deveria ter dito, você fez errado, você armou armadilha para a igreja, você foi como um lobo em pele de cordeiro, enganando o povo para levar gente com você. Mas o que o texto está dizendo aqui, ó, fazendo lisonja para ele, é dizendo, não, vai, que Deus te abençoe no seu caminho, não vai nada, você pode saber que você vai, mas você tem que saber que você fez errado, seguindo o próprio coração. Deus não só pode, Deus fala. E uma coisa que eu tenho afirmado, nenhum crente peca inconsciente. Ele pode se deixar enganar pelo seu próprio coração, querendo achar que aquilo é certo, mas ele vai pecar tentando esconder o que ele está fazendo. Só um minutinho. Ele vai fazer a coisa de uma maneira que outras pessoas não veem. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que é errado. Porque lá no coração dele nós temos a voz da consciência que é guiada por Deus, e Deus fala ao nosso espírito, a nossa alma, ele toca em nós e ele avisa, isso não. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos defende com ciúme de nós. Ou seja, ele não quer que nós façamos a coisa errada. E aí então ele age, por isso que eu digo que não somente ele pode, mas ele faz, ele fala o nosso coração. Mas você está falando a questão da psicanálise, ele está dizendo que psicanalistas levam pessoas a induzir, forçá-las a agir Tá, mas o que ele vai fazer é induzir a isso. O que o Espírito Santo faz a nós é nos avisar do erro. É como uma voz interna lá no subconsciente da gente que vai dizer, faz isso não, caminha por aí não, está errado. Então, meus irmãos, a gente tem que ouvir quando nós somos avisados. Não tenha pressa de expressar o que você está sentindo. 29, 11 e 20. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio a reprime. Afinal, lhe reprime. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Não tenha pressa de falar. Eu sofro disso, porque eu ando sempre alguns passos na frente, eu tenho que tomar muito cuidado, porque a minha natureza, ela é muito ágil para fazer as coisas, e então eu tenho que tomar isso como lição, em parar, pensar antes de falar, porque a minha natureza sendo muito ágil, ela me leva a falar e depois eu tenho que voltar atrás e me corrigir. Então o que o texto ensina para mim, ensina para vocês também. O homem precipitado, ele tem pouca esperança, ou seja, ele vai acabar falando alguma coisa, ele vai sofrer. 29, 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. 30, 12. Há daqueles que são puros aos próprios olhos e jamais foram lavados da imundícia. Cuidado com a soberba, ao você achar que você é melhor do que o outro. Pode tocar a campainha lá, Adelson, por favor. Já deu 10 horas aqui, ele está atrasado. O homem soberbo, ele acha que ele é melhor do que os outros. Ele acha que não pode conviver com... Eu vou me sentar com o Rodrigo fez isso, isso e isso. Hoje eu que eu fiz. Então veja bem, aqueles que são puros aos seus próprios olhos, muitas vezes nem foram lavados das suas imundícias, continuam sujos e estão querendo achar que são melhores do que os outros. Eu preciso me adiantar aqui. Quem teme ao homem, 29, 25 e 26. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem justo, a justiça vem do Senhor. Não tenha medo do que pode fazer o homem, mas tenha medo do que Deus pode fazer. Isso é muito interessante, tem um versículo, acho que é no Novo Testamento, Jesus que diz,
Vocês não devem ter medo dos homens, que podem fazer mal ao corpo. Mas vocês têm que temer a Deus, que pode ferir o corpo e jogar a alma no inferno. Alguma coisa assim, talvez esteja errando em algum detalhe da palavra. Mas o que ele quer dizer isso? Então, quem é que pode jogar a tua alma no inferno? Viu que às vezes a gente fica na dúvida? Ai, o diabo. Não, o diabo não joga ninguém no inferno. Ele é jogado junto com os outros. Quem condena é Deus. Então, cuidado. Tema a Deus é o melhor caminho. A vara da disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. 29, 15 e 17. Rodrigo tem uma bebezinha linda de quase 2 meses, né, Rodrigo? Está por aí? Você já está corrigindo ela? Ah, já perdeu 2 meses aí de correção. Veja, irmãos, na educação dos filhos, quem erra são os pais. Filho tem que ter limite. Filho tem que ser ensinado que há limite. Os pais têm a obrigação de ensinar, e veja o que o texto diz. A criança entregue a si mesmo vai envergonhar a sua mãe. Corrige o teu filho, você terá descanso, terá delícias para a tua alma. Comece a fazer tudo o que a tua filha quer, e aí ela vai te dar problema. Porque quando ela não quiser e você não der, ela vai sapatear na tua frente. Me lembro que uma vez estava na loja, o Samuel pequenininho, eu fiz alguma coisa, disse não para ele, ele sapateou. Eu peguei ele, dei uns tapas nele, disse, nunca mais sapateia na minha frente. Se eu disse, é para você obedecer. Foi a última vez, graças a Deus. Mas a gente não pode deixar que os filhos pensem que pode mandar na gente. Os pais mandam, os pais são o cabeça do lar, o pai e a mãe têm que ser respeitados. Uma das coisas que eu sempre fiz com os meus filhos, eles tinham mania de chamar, a mim me chamava de senhor, mas ia chamar a mãe porque é muito próxima. Ah, você, eu disse, bem cá, você não, ela é senhora, respeite ela. Mas o que muita mãe faz? Ah, senhora não, senhora parece que eu estou velha. E aí então não exige o respeito do filho, depois o filho não respeita, pastor, meu filho não me respeita. É claro, você não quis o respeito dele, então disciplina. E uma coisa, uma lição de uma pessoa mais experiente do que eu, a minha mãe. Eu gosto de citar a minha mãe. Uma coisa que ela dizia é o seguinte, se você for bater, bate para doer. Bate pouco, mas para doer. Porque se você bater com a mãozona aberta, e ela vai dizer, não doeu. É desse jeito. Então, disciplina. Menina é terrível. É uma bênção. Mas se a gente não souber, eles passam a perna na gente. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei é ser feliz. Lembra que eu te falei ontem, Sebastião? A necessidade de homens para estar à frente, homens comprometidos, homens que se dobram diante de Deus, que obedecem a Deus, que se corrigem de acordo com a palavra. Se não houver profecia, o povo se corrompe. Se não houver liderança comprometida, se não houver pregação da palavra, o povo se corrompe. Aí muita gente usa a questão da profecia, achando que essa profetaiada que está por aí. Não. Profecia é estudo daquilo que Deus disse, da palavra de Deus. Se não houver pregação da palavra, o povo vai se corromper. Eu acabei de citar um pastor que ficou cerca de 2 anos numa igreja presbiteriana sem pregar a Bíblia. Eu estive lá pregando, e aí quando saí, essa mulher até morreu há poucos dias. Eu saí na porta, ela veio e me abraçou chorando. Disse, pastor, que bom que o senhor pregou a Bíblia. Porque nós estamos aqui, nós não sabemos mais o que é isso. Eu fiquei arrasado. Eu até falei que não era pastor, mas eu já era assim. Me lembro que eu fui lá, preguei e a pessoa falou isso para mim. Precisa de ouvir a Bíblia. E uma pessoa que venha, ela pode estar fazendo qualquer coisa de errado. Se a Bíblia foi pregada, Deus vai falar. Tem um ministro, eu não vou na igreja, não, pastor, só fica falando dos meus pecados. Aí vem uma pessoa de fora e prega e fala de novo quantos pecados dele. Por quê? Que é Deus que está falando. 37:9, 7-9. 2 coisas te peço. Não mais negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade, afasta de mim a mentira. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus.
Primeira diz: Senhor, afasta de mim a falsidade e a mentira. Me livre da falsidade do meu coração e dos outros que podem ser falsos comigo. Porque não existe nada pior do que a falsidade. Pessoa que te abraça, ô amigo, lá para trás. Falsidade é terrível. Tanto para aquele que fala, como aquele que recebe essa falsidade. Me diz também aqui: não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Qual o problema de... problema ficou feio, né? Qual o problema da riqueza? Aí ele diz: se eu for rico, eu posso me ensoberbecer e dizer: quem é o Senhor? Ou seja, eu sou rico demais para que o pastor me chame a atenção? Eu sou rico demais, poderoso demais para que um irmãozinho venha falar para mim que eu estou errado? Ou que eu venha a ser corrigido de acordo com a palavra de Deus, porque eu sou o cara. E aí então eu quero escolher a igreja para onde eu vou, as pessoas que... E até o que o pastor vai pregar na igreja. E a gente sabe de história, Martin Lloyd Jones foi um pastor que ele escreveu um livro que é muito usado para pastores. Ele disse que chegou numa igreja para pregar, e ele foi procurado por um dos presbíteros da igreja, dizendo: ó, aqui na igreja o senhor não pode falar disso, porque tem pessoas muito ricas e poderosas que, então, elas podem sair da igreja e nós não podemos ficar sem elas. Ele subiu no púlpito e falou: é isso mesmo que eu vou falar. E desceu a lenha. Falou de como é que Deus é duro no seu julgamento. E aí, quando terminou, aqueles homens que viviam ali no seu pecado, eles vieram ajoelhando até a frente, né, no culto aqui, ajoelhando, clamando a Deus, pedindo perdão. E depois virou para outros: por que vocês nunca falaram quanto o nosso pecado? Tem muita gente que acha que é rico, não quer ouvir, mas se não ouvir, como é que eles vão se corrigir? A outra questão: não me des a pobreza. Por que não dá a pobreza? Para que eu não venha roubar, furtar, e assim eu profano o teu nome. Gente, não existe pobre aqui na igreja, graças a Deus. Ah, pastor, mas aquela pessoa é simplesinha? Sim, estou falando desta pobreza. Da pobreza de chegar em casa, não ter o que comer, não ter o que vestir. É igual o cara que foi encontrar com a namorada, ele calçou o sapato furado, aí chegou lá, tá lá com ela lá, ele pisou num cigarro, e ai, o cigarro machucou meu pé. Pô, mas você não tá de sapato? Ih, esqueci. Ele estava com o sapato furado. Tem gente que não tem um sapato para calçar, não tem uma roupa para vestir. Dos mais pobres da igreja, todos eles, dos mais simples, têm o que comer, têm o que vestir, têm o seu sustento. Graças a Deus por isso. Mas o texto está falando aqui de uma pobreza que leve a pessoa até a furtar para matar a fome. Tem casos do Nordeste de gente comendo folha de palma. Diz: não, a gente pega essas pequenininhas, só ferve com um pouquinho de água suja, porque não tem muito amargo. E é isso que a gente come, é o nosso café da manhã, o nosso almoço, folha de palma. A gente não precisa comer isso, a gente tem comida. Mas uma pobreza nesse jeito leva pessoas a ir no quintal do outro e roubar, e isso então é profanar o nome de Deus. Tem um versículo, vamos ler o versículo 15 do 30? Vamos lá. E eu quero que vocês me falem disso aqui. Eu acho que tem mais 2 minutos para mim. Vamos junto? 30, 15. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber. Só isso, não, só isso. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. O que quer dizer isso? Sanguessuga é aquele que quer. Tá igual o menininho que chegou na mercearia. Ele não se satisfaz. Tá igual passa agora. O pai chegou com o menino na mercearia, e aí o dono lá encheu a mão de balinha e deu pro menino. O menino pegou, o pai disse: ô menino, o que você tem que falar para ele? Dá mais. É esse que é o dá. O sanguessuga só quer, é o interesseiro, ele nunca se satisfaz. Por isso que a Bíblia diz: aquele que ama o dinheiro jamais se satisfaz. É o interesseiro que ele quer mais, ele quer mais. Ele só quer. Por isso que dá, vírgula, dá de novo, ele quer receber mais. Não pode sair com ele, que ele... Tem muita gente assim.
Quando eu era solteiro, eu sempre fui muito seguro. Quem convive comigo sabe, eu não jogo dinheiro fora. E aí, então, eu percebi uma vez, nós fomos numa pizzaria e chegou lá, aquele grupo de amigos, todo mundo comendo, pedindo suco, pedindo isso, pedindo aquilo. Na hora de pagar, todo mundo. E eu acabei, como a gente tinha que chamar todo mundo para lá, para a gente ir para lá, mas cada um pagar a sua. Eu falei, o quê? Eu vou comprar, vou pagar a pizza para esse monte de gente? Falei, nunca mais. Interesseiro, sanguessuga que só quer tirar da gente, é o que está dizendo. O que ele sabe é falar e repetir. Por final, coisas que estremecem a terra. O servo quando se torna rei, o insensato quando anda farto de pão, a mulher desdenhada quando se casa, a serva quando se torna herdeira da sua senhora. 30, 21 e 22. Estremecem a terra. Aquele que é o servo empregado, ele se torna o chefe. Deveria ser o contrário, né? Eu vim de baixo, eu vou então ajudar aqueles que estão lá embaixo. Mas o problema é, eu vim de baixo, agora eu quero é pisar. Eu ouvi há pouco tempo atrás, um rapaz que trabalhava numa obra, e aí tinha o engenheiro ele era um negro, e ele veio de baixo, e ele agora estava lá em cima. E o pessoal chegou para ele assim, ô moço, arruma água filtrada para nós. Ele disse, eu já cansei de beber água aí da torneira, porque vocês não podem beber agora. Uai, agora ele não bebe mais água da torneira. É aquele que era servo que se torna rei. A prepotência agora, em vez de querer o bem, ele quer mal. O insensato quando anda farto de pão. É a pessoa farta e diz como Jesus fala daquele rico, né? Ó, uma come e bebe, que você tem fartura. É como se ele não precisasse de Deus. É como se ele não precisasse dos outros. A mulher desdenhada quando se casa. Para nós, a nossa cultura não tem muito isso, né? Mas para a cultura de Israel, a mulher que não era casada, a mulher que não arrumava um casamento, ela não tinha valor nenhum. Se ela tivesse filho, também não teria. Mas aí, então, essa desdenhada pelas outras, quando casava, ela agora, então, queria, eu agora sou casada. E aí, menosprezava aquelas que ainda estavam solteiras. A serva, quando se torna herdeira da senhora. É o mesmo caso do primeiro, aquele que sobe e que, em vez de olhar com misericórdia, agora ele vai querer pisar nos outros. E, por final, há 4 coisas pequenas da terra, porém, são mais sábias do que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia, no verão, prepara a sua comida. Sabedoria. A formiga, ela se prepara para o tempo da falta. Tem muita gente que não guarda um dinheirinho para na hora da necessidade. Aí, quando fica doente, tem que pedir dinheiro para poder comprar. Mas, no entanto, quando está saudável, fica gastando com roupa de marca. A roupa precisa ser de marca? Tem marca, talvez pode ser, tem uma qualidade maior, mas estraga do mesmo jeito. Aí você paga 4, 5, 6 vezes mais para poder andar e não sabe guardar o dinheiro. No momento da necessidade vai ter que pedir ajuda para outros. Os arganazes, lá na Bahia tem uma coisa chamada mocó. Talvez você já tenha ouvido falar. É um bichinho, parece um coelho, parece um preá. E está dizendo aqui dos arganazes que é povo poderoso, contudo faz... não poderoso, contudo faz sua casa nas rochas. O mocó é um bichinho pequenininho, mas é difícil matar o bichinho, que tem gente que gosta de comer a carne dele. Por quê? Ele mora nos piores lugares, os lugares mais acessíveis. Então, sabedoria. Se eu não tenho força, então eu vou me esconder, eu não vou enfrentar uma guerra que eu vou perder. Os gafanhotos que não têm rei, então eles marcham em bando. A pessoa que quiser matar o gafanhoto, chega, pisou, acabou. Passou, não tem mais, não tem proveito nenhum. Mas aí ele vem aquele monte. Quando você vê vir naquele monte, a maioria das pessoas correm. Mesmo que o gafanhoto não tenha ferrão, não tenha nada, mas quando vem aquela quantidade grande, ou seja, se você é fraco, você precisa da força do irmão. Satanás, isso é a mensagem que eu preguei domingo. Eu falei a respeito disso. Eu citei a respeito da fraqueza humana, né? E eu citei lá o caso dos leões que atacam búfalos. E aí então eles atacam búfalos que estão sozinhos, porque ele não vai atacar os búfalos que estão acompanhados. É a mesma coisa. Usa a sabedoria dos gafanhotos. Por serem frágeis, eles se protegem na companhia dos outros e vão em bando, e até animais que poderiam se alimentar deles não encostam. Por quê? Porque a quantidade assusta. Por final, o geco. O que é geco?
A lagartixa. A lagartixa que se apanha com as mãos. No entanto, ela habita nos palácios dos reis. Ela é um bichinho muito frágil. Qualquer pessoa podia matar. Mas o que ela faz? Ela vai lá para as paredes, lá, um lugar bem alto, bem seguro. Pode vir tempestade que não afeta ela. Vem chuva de pedra, não afeta ela. Então, para saber que nós temos que procurar lugar seguro para nós ficarmos. Que nós temos que procurar sempre um lugar protegido. A nossa fraqueza se fortalece na força daquele que é maior do que nós. Meus irmãos, está aí. Essa é a lição que nós temos para hoje. Que nós possamos ter aprendido. E vamos então, no próximo domingo, ouvir a última mensagem que será em Eclesiastes, falando então das lições que nós aprendemos então nesses livros poéticos. Rodrigo. Amém. Irmãos, vamos abrir os nossos cenários no hino 115. Tá, esperar o pastor se organizar aqui que ele vai tirar pra gente. Isso, hino 115. Unido com Cristo. Com Cristo unido na morte da cruz, eu gozo as bênçãos do reino da luz, cheio da graça que ali corre a fluxo, cada momento com Cristo Jesus. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Com Cristo unido na luta moral, resisto ao erro, ao pecado fatal, bem alto erguendo a bandeira real, cada momento mais firme e leal. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Com Cristo unido na ressurreição, eu já desfruto eternal redenção. Nele jamais esperamos em vão, cada momento concede perdão. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa pavor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Nas minhas lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode guiar. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor.
Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Amém. Irmão Márcio, pode vir aqui na frente para fazer a oração de encerramento, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui essa manhã, e em sequência estarão abertos para os avisos. Graças e paz, amados, oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, que nós te agradecemos, Pai, por essa manhã de domingo, Senhor, o primeiro dia da semana ao qual o Senhor ressuscitou, que nós estamos aqui reunidos, Senhor, e aprendemos a Tua palavra, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, Senhor, que possa colocar cada um de nós em prática e praticando a Tua palavra, ó Pai. Abençoa os professores, Senhor, que prepararam a aula, Senhor, e realmente nos entregaram a palavra, Senhor. Sim, Senhor, continua nos abençoando nesse dia, Senhor, e cada um que veio hoje aprender mais de Ti, possa sair daqui, Senhor Jesus, com conhecimento, com a Tua palavra, Senhor, guardada em cada coração, ó Deus. Abençoa aqueles que estão em casa também, Senhor, que irão assistir essa aula mais tarde, ó Pai, que eles também possam aprender, ó Deus. Muito obrigado, assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paz, irmãos, o meu aviso é que a gente ia recebê-lo hoje, uns irmãos representando ao PH, né, a Federação do Trabalho de Homens, e estaria aqui hoje, mas por algum motivo eles não pôde vir. Aí vai marcar uma outra data. E o segundo aviso é dizer aos irmãos que a gente continua ainda pedindo aos irmãos, aqueles que puderem nos ajudar em alimentos para as pessoas que precisam. Nós estamos ainda colhendo esses alimentos para ajudar as pessoas que estão precisando. Em momentos difíceis que todos estão passando, né? E muita gente estão aí às vezes precisando. E a igreja, a Quinta Igreja tem esse cuidado, esse zelo de a gente arrecadar esses alimentos para passar para essas pessoas que precisam. Imagina o quanto é difícil uma pessoa em casa não ter o que comer, às vezes tem criança pequena e é um momento difícil. E a igreja abraça isso aí com muito amor e carinho de nos ajudar, como tem sempre ajudado. Entendeu? Agradeço aos irmãos que têm sempre nos ajudado e peço que continuem nos ajudando. E algum irmão, se souber de alguém, de alguma família, principalmente da igreja, que esteja precisando de alguns alimentos, nós teremos uma cesta aqui já à disposição para entregá-lo aos irmãos. E Deus os abençoe. Irmãos, no próximo sábado, nós teremos aqui na igreja uma programação que é liderada pelos nossos adolescentes. Os nossos adolescentes são pouquinhos, nós não podemos deixá-los sozinhos. Então a programação é para a igreja, como sempre tenho dito. Então, se forem os jovens que estão programando, é para a igreja. Se for mulher, é para a igreja. Se for homem, é para a igreja. Quem está à frente, programa. Mas o que é programado é para louvar a Deus, adorar a Deus, e toda a igreja deve participar. Então, próximo sábado, às 19h30, diferente do que eu imaginava. Então, eu achei que era noite. Então, próximo sábado, 5 da tarde, aqui na igreja, quem vai estar falando será o pastor o reverendo Rafael, que é ali, Rafael Bittencourt, que é da primeira igreja de Taguatinga. Eu vi o Rafael pequenininho, conheci ele há muito tempo. É filho do Paulinho. Então, vamos estar aqui e vamos então louvar a Deus e participar desse culto que será prestado aqui, nesse culto que é dirigido pela nossa UPA. Meus irmãos, no próximo domingo, nós teremos aqui uma assembleia para a eleição de oficiais. Portanto, eu gostaria que ficasse aqui, depois do culto, eu acho que só tem um Jairo, dos diáconos, o Jairo e o Levi.
e também os 3 que são candidatos a presbítero. E, portanto, 3. Tem uma situação aqui que a gente está tratando, mas eu gostaria que ficasse Márcio, Rodrigo e... Quem mais? Márcio, Rodrigo e Sebastião. Que os 3 ficassem, então, e também o Jairo, que depois nós vamos ter uma conversa ali no salão da igreja. Primeiro eu vou reunir rapidamente com os presbíteros aqui e nós vamos lá conversar com vocês, tá bom? Sim. Obrigado. Que hoje aqui eu coloquei no próximo domingo. Ah, não. É porque eu já fiz o boletim da próxima semana, então no outro que eu coloquei, aqui está na data certa, tá? Me perdoe e obrigado pelo aviso. Não, é de hoje a 15 dias, tá? Então, nós teremos a nossa reunião, mas aí é no primeiro domingo de outubro. E vocês têm os candidatos que ainda não passaram ainda por todo o processo, mas já é indicação de alguns deles. Eu conversei com o Levi, que será candidato a diácono. O Jairo nós vamos conversar agora, o Adivaldo já foi conversado, o Márcio Brito não quis continuar, o Antônio Eudes também não, o Cleito também não, e eu ainda vou falar com o Luiz Carlos. Então, depois de confirmado tudo, no domingo que vem é dado para vocês já quem é que serão os candidatos, para que vocês estejam orando, e aí no outro domingo, então nós faremos a nossa eleição. Tem mais algum aviso? Aniversariantes da semana, o Levi, né, Levi? Levi 23, vem cá, Levi. anos, Levi? Quase isso, né? Levi fez 70 anos, o ano passado já fez de novo. Parabéns, Levi. Deus abençoe. O Mário também faz aniversário, mas ele não está. A Maria das Dores conseguiu a cirurgia, ela está em casa, ele deve estar acompanhando ela, está ainda se recuperando. Mas parabéns, Mário, você assistiu o culto à escola dominical, receba os nossos parabéns. Tem mais algum aniversariante? A Mirella é filha do Júnior. Mas tem mais alguma? Vocês conhecem Luana? Quem que é Luana? Não. A Mirella está aí? Opa, vem aqui, Mirella. Vem cá. Alguém conhece a Luana? Você também? Então venha. Você veio representando o Sebastião, né? Mas que eu estou falando aqui, vocês conhecem Luana? Tem alguma Luana aqui? Eu estou vendo um dedinho assim, ó. Vem cá, Luana. O ano passado ela ficou, pastor, você esqueceu o meu aniversário. Pastor, você esqueceu o meu aniversário. Esse ano eu não esqueci não, viu? É essa moça bonita aqui. Vamos ficar em pé, irmãos, nós vamos orar. Deus abençoe, parabéns a você. Representando o Júnior. Júnior, você faz falta do nosso meio. É o Sebastião avô. Ah, tá. Sebastião está lá em Goiânia. Tá certo. Então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e agradecidos estamos, Senhor, porque o Senhor tem sido abençoador e provedor na vida de todos nós. Nesse momento, Senhor, quero agradecer pela escola dominical que tivemos. O Senhor nos ensinou através dos professores que o Senhor inspirou para que trouxesse a palavra. E agora, Senhor, nós agradecemos pelos aniversariantes. Cada um deles, Senhor, nenhum de menor importância, mas todos recebendo mais um ano de vida. Muito obrigado por esta bênção, Pai. E nós oramos, Senhor, agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Está encerrada a escola dominical, meu Deus.